Tudo bem. Quanto será que vale essa corda? Será que eu vi 100? Não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Na história de hoje, veremos como, após Homer enfrentar uma falha em sua apresentação para colegas de trabalho, ele escolhe realizar performances improvisadas para superar seu medo de falar em público. E depois, vemos que Bart nota que sua casa na árvore é sem graça e já está velha. Então Marge oferece para construir uma nova casinha na árvore para ele. No início do episódio, vemos o chefe Wiggum falando ao telefone sobre o aniversário do Ralph. Ele diz que está na loja de brinquedos para garantir o presente do Ralph, mas na verdade está no depósito da delegacia. Ele olha alguns objetos, mas nada o agrada. Então decide usar um dinheiro que estava guardado ali desde 1998. Ao sair do depósito com o dinheiro escondido, ele tenta disfarçar assobiando. Ao encontrar Lou, ele tenta parecer inocente, mas Lou diz que sua forma de agir parece de quem é culpado. Então, Wiggum dança para disfarçar e sai rapidamente da delegacia. Na festa do Ralph, Lisa e Bart chegam com o presente. Ao ver a casinha na árvore de Ralph, Bart fica impressionado, pois é a melhor casa na árvore que já viu. Eles vão até lá e começam a explorar o local. Quando Bart sobe ao topo da casinha para usar o telescópio, ele consegue ver a vida de todos, até que olha para sua casa e percebe que sua casinha na árvore já estava caindo aos pedaços, o que o deixa bastante desapontado. Nelson o observa e acha graça de Bart, e até o chama de invejoso. Em casa, Homer se prepara para um discurso e Marge questiona se ele quer treinar com ela. Homer explica que seu discurso será o mesmo de todos os anos, mas Marge dá algumas dicas. Ao ver que Homer ficou nervoso, ela garante que é normal ficar nervoso ao fazer um discurso e diz que irá descongelar o presunto do fracasso, o que o deixa mais irritado, pois ele acredita que Marge não confia nele. Ele afirma que tem seus truques, mas ao explicar o que seria, ela não o leva a sério e apenas tenta apoiar dando um beijo nele e saindo. Ao sair de casa, Marge vê Bart desmontando a casinha e ao conversarem sobre isso, Bart explica que Ralph tem uma casinha incrível. Marge lembra que foi o pai de Bart quem a construiu e em seguida se oferece para dar um jeitinho. Bart questiona sobre ela ser a adulta da família, mas Marge o lembra que ela é mãe e que dará o seu melhor para construir a melhor casinha na árvore que conseguir. E isso deixa Bart animado com a promessa dela. Na apresentação da usina, o Sr. Burns faz algumas piadas antes de começar a cerimônia. Nesse momento, Homer entra em pânico, pois todas as piadas que Burns conta eram as que ele tinha em mente. Em seguida, Burns convida Homer para fazer seu discurso, e ele vai com passos lentos, pois estava sem a única opção de discurso que tinha. Ao subir no palco, Homer fica muito nervoso e começa a falar coisas sem muito sentido, o que faz a plateia comentar. Lenny e Carl acham nada a ver aquilo e começam a vaiar dele, o que faz toda a plateia acompanhá-los. Então, Homer cai no chão e se encolhe todo por se sentir um fracasso. Smithers solta os cães terapêuticos que ajudam Homer a se sentir melhor. Mas depois, o Sr. Burns pede para que Smithers solte os cães de verdade, deixando a cena um pouco mais tensa, já que Homer é atacado por eles. Em casa, Homer está na cozinha e Lisa chega perguntando se o discurso dele não havia sido bom, já que ele não parecia estar bem, e também pelo fato dele estar bebendo uma lata de milho. Lisa se junta ao seu pai e tenta consolá-lo, mas não parece estar funcionando. Em seguida, Marge chega e pergunta como Homer tinha ido em seu discurso. Então, Homer começa a ter alucinações de que todos os objetos da cozinha o chamam de fracassado, e ele começa a se lamentar na mesa. Marge organiza os barulhos que estavam saindo da cozinha e propõe que eles vão ao clube de comédia no centro para animar Homer, e ele concorda. Então, os dois vão ao centro e Marge garante que Homer irá gostar. Ao se sentarem em sua mesa, os comediantes pedem a ajuda da plateia para dar início ao show. Após conseguirem 2 pontos de partida, Homer decide dar uma sugestão para que falem sobre medo de falar em público. Mas como ele fala muito baixo, os comediantes sugerem que ele fale mais alto para que todos possam ouvir. Homer entra em desespero e ao tentar fugir da luz, e acaba parando no palco e decide falar um pouco mais alto sua sugestão, o que os comediantes aceitam. Então, o show começa, e Homer assiste ao show ali mesmo do palco. Os comediantes fazem uma piada sobre o medo da mulher e todos na plateia riem, o que aparentemente deixa Homer feliz. Em seguida, os comediantes pedem que Homer volte ao seu lugar e assim que ele o faz, comenta sobre como esses caras podem ajudá-lo. É cobrado um valor de $500, mas Marge acha muito caro e rapidamente eles encerram o show fechando as cortinas. No momento seguinte, Homer, Lenny e Carl vão para as aulas de improviso. Homer está nervoso e ao ver tantas opções de ideias, e questiona como poderia transformar tudo aquilo em comédia. Em sua mente, ele consegue criar piadas, o que o faz rir.
mas o homem que está explicando pede para ele concentrar na aula e recebe uma dica para que Homer não seja ele mesmo. Então, Homer vai à frente de todos e começa a criar uma piada, conseguindo fazer todos rirem. Uma mulher dá a ideia das palavras mais difíceis possível para que Homer crie uma piada, e ele o faz. E então os comediantes comentam que dentro de Homer acaba de nascer uma estrela. Na outra cena, vemos Marge se esforçando para construir a casinha da árvore, até que um fiscal aparece pedindo a licença dela. Porém, ela não possui licença, o que assusta o fiscal, mas ela promete que irá providenciar. À noite, tem um show de improviso onde Homer irá participar e Lisa está orgulhosa de seu pai. Ele comenta sobre estar seguro com seu improviso, até que Sideshow Mel aparece para informar que o crítico de improviso estava na plateia. Lisa fica empolgada, mas só quem realmente conhece esse crítico é Skinner e Carl, e todos começam a comentar sobre ele. Homer vai se apresentar e, no início, pede a ajuda da plateia para ter seu ponto de partida. Com 2 palavras, ele consegue arrancar gargalhadas da plateia. Bart está na casinha da árvore com o Milhouse e eles estão olhando o calendário para falar sobre a inauguração da sua nova casa na árvore. Na hora que Marge iria levar biscoitos para os dois, ela acaba escutando Bart falar que o fato dela ter colocado persianas na janela era apenas a obrigação dela, o que a deixa muito irritada, chegando até a jogar os biscoitos no chão. À noite, todos estão reunidos à mesa e ao pedir um favor para Bart, ele responde com desdém, o que irrita Marge. Ela começa a soltar algumas indiretas e sai da mesa, deixando claro que aquilo era direcionado para Bart quando já estava em seu quarto. O jantar continua à mesa e Lisa recebe uma mensagem em seu celular. Ela avisa ao seu pai que um festival os convidou para participar. Homer questiona o que seria e ele mesmo responde, deixando Lisa animada com a ideia, e ela sai rapidamente da mesa enquanto comemora. No quarto do casal, Homer está deitado enquanto Marge está com raiva e dobrando roupa. Homer tenta acalmá-la dizendo que as crianças são ingratas e que ela não deveria se preocupar com isso, e sugere que ela vá assisti-lo no festival independente. Marge, de forma irritada, começa a falar sobre Homer estar sendo o centro das atenções. Neste momento, ele começa a se sentir nervoso, mas pensa que agora é um comediante amador e não pode deixar que ela o afete. Ao mesmo tempo, Marge pensa que não pode sabotar sem querer toda a conquista de Homer. E no fim das contas, mesmo tentando disfarçar, os dois sabem exatamente o que cada um está pensando sobre aquela situação. Na manhã seguinte, Marge acorda dizendo que nem dormiu e ordena que Homer traga Bart de volta. Então, Homer sai do quarto e depois de um bom tempo, Bart começa a bater na porta. Ao entrar, ele avisa que trouxe um café da manhã para sua mãe e começa a se desculpar por não reconhecer todas as coisas incríveis que ela faz, o que a deixa emocionada. A relação dos dois termina com um elogio e um abraço e todos se reconciliam novamente. Bart sai do quarto e entrega o pedido de desculpas que seu pai havia escrito, avisando que tudo tinha sido um sucesso. Chega o dia do festival independente e Homer e Lisa passeiam, vendo vários tipos e estilos de comédia. Homer começa a se sentir inseguro de ser um fracasso e Lisa tenta encorajá-lo, até saindo para comprar um balão de gás. Depois, vemos Homer passando mal em um beco, até que chega Moe e começa a falar com ele. Homer revela que não se sente bem e nem engraçado, mas Moe o lembra que ele é engraçado e decide dar uma dica. Homer recebe a sugestão de trapacear, o que o deixa em dúvida, mas Moe insiste, dizendo que o cemitério está cheio de pessoas que não fizeram trapaças, deixando Homer ainda mais pensativo. Antes da apresentação, Homer e Moe combinam as palavras que usarão no show, quando Lisa chega com o balão e percebe o que está acontecendo. Ao confirmar do que se tratava, Lisa fica surpresa e até solta o balão. Então, ela começa a discutir com Homer sobre ele precisar ser honesto em seu show. Moe a interrompe, dizendo que os honestos nunca se dão bem, o que assusta Homer. Moe mostra seus argumentos de que até as coisas honestas no show ainda são trapaceadas, mas Homer toma sua decisão de ser honesto e rasga todas as palavras que haviam sido combinadas entre ele e seu amigo. Na hora da apresentação, Homer pede a ajuda da plateia, mas todas as opções que ele recebe são difíceis. Então, Moe fala a palavra que tinham combinado, e Lisa solta uma outra frase, deixando Homer confuso. No entanto, ele decide seguir com a ideia de ser honesto em seu show, surpreendendo os dois na plateia. Assim, Homer consegue ser honesto e ainda arrancar risadas da plateia com suas piadas. Para encerrar o episódio, em casa, Marge e as crianças estão no sofá e, finalmente, Homer irá fazer uma piada para o público. A câmera se vira para Homer e ele começa a contar que este seria o último episódio de Os Simpsons, mas depois revela que era brincadeira, pois Os Simpsons nunca acabará.
Em seguida, ele continua falando coisas aleatórias, pois precisa preencher os 3 minutos restantes do episódio. Ele decide lançar sua candidatura à presidência, mesmo sem partido e sem saber quando seria a eleição. Homer continua falando sem parar até que o episódio consiga preencher o tempo previsto. Bom, se você gostou do episódio, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Até os próximos vídeos!